Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui juntinhos para conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Renata Neri, sou missionária do Senhor Jesus nessa terra. Em nome de Jesus eu te peço, vão compartilhando essas lives para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser honrado, glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? E nesse dia de hoje iremos falar um pouquinho sobre casamento. Você quer ter sucesso no seu casamento? Se você quer ter sucesso, fique comigo até o final dessa live, que nós iremos falar um pouquinho sobre como ter sucesso no casamento. Amém? Glória a Deus. Tudo com as bases bíblicas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu te entrego essa live nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo de Deus venha em nome do Senhor Jesus Cristo levar sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, que Jesus Cristo venha restaurar lares e trazer ensinamentos para cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, Senhor. Que o teu nome venha a ser honrado, glorificado e exaltado, que o Senhor venha abençoar cada um dos casais que aqui se encontram e das pessoas solteiras que também querem aprender um pouquinho mais, para que quando vier a vez deles, Senhor, que eles também venham ter um casamento abençoado pelas bênçãos do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou começar aqui lendo a partir de 1 Coríntios capítulo 7. Vou falar um pouquinho aqui desse capítulo, vamos conversar um pouquinho a respeito desse capítulo. E eu separei outras passagens também, todos sobre casamento, para que o Espírito Santo de Deus venha auxiliá-los, cada um de vocês, cada casal, cada esposa, cada marido, a ter um casamento abençoado. Amém? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 7, nos ensina assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? E mais um pouquinho adiante, no versículo 8, diz assim, para completar esse parágrafo: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que se mantém, eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado, ou seja, é melhor casar do que viver em fornicação, né, namorando fora do casamento, que isso é pecado diante dos olhos do Senhor. Então aqui, né, nesse parágrafo, o que Deus está nos ensinando, né? Está nos ensinando que se você é uma pessoa solteira, que permaneça solteiro, que você venha dedicar a sua vida fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Mas, se for para você ficar em fornicação, se você não consegue viver sem um esposo, sem um marido do lado, sem uma esposa do lado, se for para você ficar pecando, como infelizmente hoje em dia, né? O pecado jaz do maligno, o mundo, as pessoas estão perdidas, vivem em fornicações, vivem em festas, mas isso diante dos olhos do Senhor, isso é pecado. Porque nós só podemos ter relação sexual com uma pessoa quando nós se casamos. E através do casamento, o casamento é o quê? A bênção do Senhor sobre a união desse casal. Amém? Glória a Deus. E aqui nesse parágrafo está dizendo também o quê? O que está nos ensinando? Está nos ensinando que quando nós tivermos alguma discussão com o nosso esposo, com a nossa esposa, que nós não venhamos dormir brigados.
Porque quando nós vamos dormir brigados com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso companheiro, né? Nós estamos abrindo brechas espirituais para que o inimigo das nossas almas, o diabo, venha agir na nossa mente, trazendo ideias mentirosas que vai fazer com que o nosso relacionamento, que o seu relacionamento com seu companheiro, com a sua companheira, venha se desfazendo aos poucos. Por isso que aqui tá falando, conforme eu li, vou reler de novo aqui para vocês. Não vos privais uns aos outros, ou seja, a partir do momento que você é casado, que você é casada, você tem obrigações diante de Deus, diante do seu marido e diante da sua esposa, conforme o leito, né? O leito do cônjuge, o seu leito com seu marido. Então, quando o inimigo faz com que você tem uma briga com seu marido, né? O inimigo que vai ficar ali no meio da cama. Ele que vai ficar agindo ali, o diabo e seus demônios, colocando várias ideias errôneas na sua cabeça, na cabeça do seu marido, na cabeça da sua esposa, para que essa briga continue e para que automaticamente o inimigo comece a colocar o que nos seus caminhos? Sabe, colocar vasos, colocar manjares que vão fazer de tudo, né, para destruir essa união que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Amém? E mais adiante, o que está falando também? Sobre os viúvos e sobre os solteiros. Enquanto você está solteiro, ou você que era casado, que agora está viúvo, que você não venha, sabe, perder o seu tempo sem fazer nada, mas que você volte a dedicar a sua vida à obra do Senhor Jesus Cristo, que você volte a dedicar a sua vida proclamando o Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí eu separei aqui, sobre o dicionário, o que significa casamento. Casamento é uma instituição criada por Deus, uma autorização de unir duas pessoas de forma vitalícia, independente de onde ele foi celebrado, unindo para sempre, com autoridade espiritual, sendo um contrato de exclusividade. Isso aqui é bíblico, né? Então, assim, o que mostra aqui para que nós aprendemos mais um pouquinho aqui sobre esse relato, sobre essa conclusão de casamento? Que existe um poder espiritual. E que poder é esse? É o poder de Deus sobre a união de você com seu marido, né? De uma esposa com seu esposo. O Senhor, ele abençoa. A partir do momento que nós temos um casamento, né? Nós somos abençoados pelo Senhor, porque nós estamos seguindo as leis bíblicas, as leis sagradas, as leis espirituais. Então, quando nós temos um casamento alicerçado, né, diante um cartório, diante com a bênção espiritual de um líder espiritual, nós temos ali anjos ao redor desse casal. Nós temos ali uma proteção dos anjos sobre esse casal. Amém? Glória a Deus. E vendo ali em Gênesis capítulo 2, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Como nós vemos, né, o mundo jaz do maligno. Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu como cristã, eu preciso ensinar o que é o certo. Eu sei que no mundo existe vários tipos, hoje em dia, agora em 2022, no ano de 2022, onde nós se encontramos, existem vários tipos de casais. E nós precisamos saber respeitar. Porém, respeitar é diferente de aceitar. Nós respeitamos o nosso próximo e a escolha do nosso próximo, porque isso também é um mandamento do Senhor. Porém, não somos obrigados a aceitar esse erro, porque nós, como filhos de Deus, como cristãos, não podemos fechar os nossos olhos para os erros. Nós, como filhos de Deus, precisamos exortar o nosso próximo em amor,
para que eles venham aprender a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sair dessa prática mundana, dessa prática errônea que o mundo, que o diabo e seus inimigos e os seus, sabe, os agentes do diabo fazem muito a cabeça das pessoas. Né? Se você for ler as escrituras e aprender com as escrituras, você vai entender que as pessoas que estão no mundo, eles estão com as mentes cauterizadas das mentiras de Satanás. Porque quando nós abrimos brechas espirituais, o diabo, ele não tá aqui brincando de ser diabo. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão brincando de ser crentes, estão brincando de ser filhos de Deus. O que significa isso? É que tem um pé no mundo e um pé na igreja. Que vai para o culto, mas não deixa aquele cigarro. Que vai para o culto, mas não deixa aquela bebida alcoólica. Então, assim, isso é pecado diante do Senhor. E estou aqui para ensinar a palavra de Jesus. Não é a palavra da missionária Renata. Eu estou aqui como filha de Deus, como cristã, uma pessoa que segue a religião, que segue os mandamentos de Jesus Cristo de Nazaré, para ensinar o que é o certo. Amém? Glória a Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos ensinar para as pessoas que não conhecem as palavras sagradas do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a obrigação, porque nós seremos cobrados como filhos de Deus no dia do juízo por cada irmão que foi para o inferno, porque eu e você, como filhos de Deus, como cristãos, não abrimos a nossa boca para ensinar o que é certo segundo os mandamentos do Senhor. Amém? E aqui em Gênesis capítulo 2 diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pulando para o versículo 22 do mesmo capítulo, diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe, e disse ao homem, que homem é esse? É o Adão, amém? Então, para quem não conhece o evangelho, Deus tirou uma costela do Adão e fez a Eva, uma mulher varoa, uma mulher idônea para ser companheira do Adão, como nós vamos ler aqui em seguinte. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, olha o mandamento do Senhor, que muitas pessoas estão trazendo problemas para dentro do seu casamento porque não estão seguindo esse conselho que eu vou ler agora, que foi o próprio Jesus Cristo, o nosso próprio Deus, que deixou aqui nas Sagradas Escrituras. Para quem quiser ler e ver que não é a missionária Renata que está falando, mas sim as Escrituras Sagradas. Tá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Por isso, deixe o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? O que nós aprendemos nesse capítulo, nesse pedaço desse capítulo que eu acabei de ler? Tem vários ensinamentos, né? O Adão era solteiro, o Adão era sozinho. E como o próprio Deus, nosso próprio Jesus Cristo, né? Ele viu que não era bom que o homem se encontrasse sozinho. Né? Nós vemos hoje em dia também que não é bom, porque nós temos necessidades fisiológicas do nosso organismo. Então, para que nós não venhamos cair no mundo e ficar pecando contra a palavra sagrada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizando fornicações, namorando com um ali, com outro ali, cada dia com um diferente, que isso é pecado diante do Senhor, diante os olhos do nosso Deus, o que o Senhor nos ensina aqui? Que Ele fez o Adão e a Eva, para que fossem juntos, unidos em uma só carne, para que eles dois fossem
sabe, que eles abandonassem seu pai e sua mãe e se juntassem em uma só carne, formando a sua família. Amém? Quando aqui fala, muitas pessoas acabam falando, vai abandonar o pai, a mãe. Não significa que nós não iremos dar suporte para os nossos pais. Mas nós precisamos, quando nós escolhemos formar uma família, nós precisamos ter a nossa casa, mesmo que seja de aluguel, porque um dos motivos que muitos casamentos não estão indo para frente, estão falindo, é porque o inimigo das nossas almas, o diabo e seus demônios, eles aproveitam que essa pessoa acaba morando junto com os pais, ou morando junto com a sogra, e aí o inimigo começa a levantar contendas. E acaba fazendo com que esse casamento acaba se destruindo por falta de sabedoria de um casal, né? Porque não lê as escrituras. Porque conforme eu li aqui o que era casamento, aqui tá falando que é o quê? Que existe uma autoridade espiritual sobre o casamento. Que autoridade é esse? A autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. A autoridade que você tem de orar pelo seu marido e seu marido orar por você e vocês não caírem em tentações. Porque várias tentações o inimigo da nossa alma, ele vai trazer todos os dias. Mas a partir do momento que esse casal estiver alicerçado na palavra do Senhor Jesus Cristo, eles não vão cair em fornicação, eles não vão cair em pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos ver ali, mais adiante, em Provérbios 25, o que Deus nos ensina em Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Eu vou ler aqui para os irmãos. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfades de ti e te aborreça. Muitas pessoas casam, mas todo final de semana enche da família, ou a esposa traz a sua família todo final de semana para dentro da sua casa, ou vice-versa. Ou esse exemplo que eu acabei de falar, de morar junto com seu sogro, com a sua sogra, né? É algo meio difícil, porque a própria palavra do Senhor Jesus, aqui no Provérbios 25, capítulo 25, versículo 17, não sejas frequentes na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Amém? Então nós precisamos entender que quando nós casamos, nós temos que ter uma vida de marido e mulher. Não podemos deixar os nossos familiares, sabe, ficar se intrometendo. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos porque o esposo não sabe ter voz, autoridade sobre sua família, sobre seus familiares, de não se meter no seu relacionamento, e a esposa também. Como nós já lemos aqui nas Sagradas Escrituras, o que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou? Que quando você escolher casar, que você se junte com seu marido, se junte você e sua esposa, e se unem em uma só pessoa. Ou seja, é para você casar e ter o seu canto, é para você casar e ter a sua vida com o seu esposo e com a sua esposa. Amém? É para você aprender a não deixar os seus familiares se meterem nas suas brigas diárias, porque todo casal vai ter uma briga diária. Porém, o que Deus nos ensinou, que eu já li aqui, antes que vocês venham dormir, o que o nosso Senhor e Salvador ensina? Que vocês venham fazer as pazes antes de dormir, para que o inimigo das suas almas, das nossas almas, não venham fazer com que essa briga se transforme num grande buraco, num grande precipício, e que faça com que ele venha trazer vários manchares para destruir essa união. Só que mais pra frente, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina ainda em Provérbios? Lá em Provérbios 27, indo um pouco adiante, fala assim: isso serve tanto para um relacionamento amoroso, quanto para um relacionamento de amizades também. Aqui em Provérbios 27,
a partir no versículo 17, capítulo 27, versículo 17 de Provérbios, diz assim: como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ou seja, Deus coloca duas pessoas bem parecidas para trabalharem juntas, ou até mesmo para terem uma união estável, né? E aí o que que acontece? Nós iremos o que? Se afiar todos os dias. Os seus erros e os erros do seu marido, os erros da sua esposa, vocês juntos, todos os dias, vocês vão estar fazendo o quê? Aprendendo juntos. Não podemos esquecer que o casamento é o quê? É a união de duas pessoas que vieram de dois lares diferentes e de duas culturas completamente diferentes. Irei dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Maria e o João, né? A Maria aprendeu com a mãe dela como que faz o café. A Maria aprendeu como? Que ela pega, coloca água para ferver, joga 2 colheres de pó dentro da água enquanto ainda está fervendo, já joga o açúcar e por último, depois que ferveu bastante, ela vai coar. E no final, qual vai ser o resultado? Vai ser o café. Já o Joãozinho aprendeu com a sua mãe como? Que põe a água para ferver e lá, né, no filtro Melita, ele vai fazer o quê? Vai colocar o pó, 2 colheres de pó, vai colocar 2 colheres de açúcar e assim que a água estiver fervendo, ele vai jogar nesse filtro Melita, onde vai ser coado e o resultado final vai ser o quê? O café. Só que são 2 culturas diferentes. João e Maria aprenderam a fazer café com seus pais e de formas diferentes. Porém, o resultado tem a mesma forma. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós aprendemos, nós resolvemos, né, a se unir com uma pessoa, a casar com uma pessoa, nós temos que aprender a abrir mão de muitos princípios. Né? Como, por exemplo, esse jeito, essa maneira de fazer café. Porque o resultado da Maria e do João foi o mesmo. O final foi o quê? O café. E os 2 cafés estavam muito bons. Amém? A mesma coisa é quando você casa com uma pessoa e o João gosta de dormir com uma luz no fundo e a Maria gosta de dormir totalmente no escuro. Então nós precisamos aprender que a partir do momento que nós resolvemos, decidimos casar e ter uma relação com uma pessoa e constituir uma família, nós precisamos aprender esses princípios básicos que aqui eu estou passando para você conforme as escrituras sagradas. Nós precisamos tentar entender qual é o significado, né, da palavra, da conclusão que o meu esposo, que a minha esposa está tentando passar para mim. Qual é a forma de comunicação? Do mesmo jeito que você precisa aprender a forma de comunicação para conversar com uma pessoa com deficiência auditiva, você precisa aprender qual é a comunicação que você precisa ter com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu companheiro. Qual é a comunicação que você precisa aprender para lidar com uma criança, para que ela venha te obedecer e para que ela venha aprender? É a mesma coisa, é o que você precisa aprender, qual é o tipo de comunicação que você precisa ter com o seu companheiro, com a sua companheira, para que vocês venham ter um resultado final de um abençoado casamento. Amém? E essa resposta para tudo isso, a base espiritual de um excelente casamento, de um abençoado casamento, é Jesus Cristo de Nazaré. A partir do momento que os dois, em união, se juntam todos os dias para orar juntos, para aprender juntos a palavra do Senhor e a praticar as escrituras sagradas que aqui se encontram, você não tem como ter um casamento falido, não existe. Porque onde tem um casal orando, existe a bênção do Senhor e os anjos ao seu derredor, lutando por essa união. Amém? Glória a Deus. Mais adiante, aqui em Eclesiastes, vai nos ensinar, Eclesiastes 4,
do 9 ao 12. Capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmão. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma aos bens das vidas. Também isto é vaidade, enfanhoso do trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. E aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquenta? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quem é esse cordão de 3 cordas? É Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós falamos que a partir do momento que você tem uma união estável, conforme as leis humanas e as leis espirituais, as leis bíblicas, você vai ter uma união junto com o seu marido, com a sua esposa, de 3 cordas. Porque um vai sempre ajudar o outro nas suas dificuldades, mas tem a cabeça dessa união, que é Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então é o que eu já falei na outra live, volto a falar e sempre vou falar. Para que nós venhamos ter sucesso, não são os nossos títulos, não são os nossos diplomas, não é o jeito que a gente fala, não é as nossas riquezas, não as roupas caras, cheias de marca. Não é assim que nós somos reconhecidos. Nós seremos reconhecidos quando andamos com Jesus Cristo. Se você quer ter um casamento abençoado, que o inimigo das nossas almas, o diabo, não vai conseguir desfazer esse casamento de 3 cordas, é andando com Jesus Cristo, é tendo a bênção, é seguindo todos os mandamentos que o Senhor Jesus está ensinando nesse vídeo para você, que se encontra aqui nas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Mais adiante, tem um exemplo aqui de como nós, mulheres, devemos ser no dia a dia. Muitas mulheres querem ter um casamento abençoado, mas elas não querem abrir mão de muitas coisas. Não querem abrir mão do dia a dia, da sua liberdade. E seus maridos também. Então você, sabe, a gente quando resolve casar, nós temos que, antes de casar, entender que nós temos que abrir mão de muitas coisas quando resolvemos constituir uma família, constituir uma união com uma pessoa. Amém? E aqui tem um exemplo, aqui em Provérbios capítulo 31, para quem quiser abrir a Bíblia e acompanhar comigo, vai aprender como é ser uma mulher virtuosa. O que é ser uma mulher virtuosa? Mulher virtuosa é aquela que tem, sabe, que Deus, que Jesus Cristo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Deus tem prazer em abençoar. Nós vamos ler aqui em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, explica como é ser essa mulher virtuosa, como é que você vai ser essa mulher que vai ser abençoada por Deus e vai ser abençoada dentro do seu lar. Esse é o tipo de mulher, é um exemplo de mulher que eu e você, como mulheres, devemos ser para a nossa família e para o nosso marido. Isso aqui é o que está ensinando as Sagradas Escrituras e a Bíblia. A palavra de Deus, não é a missionária Renata Neri que está falando. Amém? Eu estou ensinando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você gostando ou não, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. O título é:
Louvado o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede e de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Olha só o que está falando aqui. Ela faz bem ao seu marido e não mal. Quantos esposos, quantas esposas tenta prejudicar o seu próprio marido? Isso não é bíblico. Amém? Continuando. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com suas mãos. Ou seja, uma esposa que trabalha, uma esposa que ajuda o seu marido e que cuida dos seus filhos. 14. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa das suas servas. Ou seja, não é uma esposa preguiçosa que acorda meio-dia ou o marido chega meio-dia para almoçar e não tem nada pronto para ele almoçar. Amém? Não é esse tipo de mulher que Deus quer que nós sejamos esposas para os nossos maridos. Amém? Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, ela é luz dentro do seu lar. Amém? E essa lamparina, não podemos esquecer que tem 2 sentidos. Ela, além de cuidar da família, ela cuida do marido durante o período da noite. Amém? Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Ou seja, além de ajudar o marido no dia a dia, nos seus afazeres, ela, além de cuidar da casa, ela ajuda o seu marido na renda diária. E ela tá sempre o quê? Deixando os seus filhos e o seu marido muito bem vestidos. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Não é aquele tipo de esposa que o marido chega, sabe, em casa e ela tá com aquela roupa rasgada, largada. Ela sempre é uma mulher o quê? Além de manter a sua casa limpa, os seus filhos organizados, limpos, com uma boa roupa, uma casa limpa, ela é uma mulher que tá sempre linda para o seu marido. Quantas mulheres se arrumam para sair de casa? Se arrumam para as pessoas do mundo, mas não se arrumam para o seu marido. Nós precisamos estar lindas sim na hora que nós saímos para a rua, mas principalmente você, esposa, precisa estar linda quando o seu marido chega do trabalho, porque é para o seu marido que você tem que se arrumar, é para o seu marido que você tem que estar linda, bela, para quando ele chega cansado do serviço. Amém? Seu marido é estimado entre os juízes, quanto se assenta com os anciões da terra. Por que ele é estimado? Porque o marido dessa mulher virtuosa é estimado. Porque ela cuida do seu marido. Ele usa roupas, as melhores roupas. Essa família é abençoada pela mão dessa esposa, dessa mãe que cuida com tanto zelo da sua família, da família que Deus deu para ela. Amém? Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Por que ela não tem preocupações no dia de amanhã? Porque ela é uma pessoa que ela já se preocupa, ela já programa o seu futuro. Ela guarda economias, sabe, já pensando que se um dia, sabe, acontecer alguma coisa, o marido possa precisar dela, ela tem uma economia para ajudar o marido numa necessidade. Amém? Quantas esposas, sabe, acabam, colocando seus maridos nos buracos de tanto que gasta o cartão de crédito.
Amém? Nós precisamos ser mulheres virtuosas, que nem diz as escrituras sagradas. Amém? Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Fala com sabedoria. É uma mulher sábia. Uma mulher que não deixa de estudar, que não deixa de aprender, que tem interesse em aprender, que também pensa nela, não pensa só na família, mas também aprende. Ela também quer aprender e ser alguém sábia para ajudar o seu marido, para ajudar os seus filhos na escola. Amém? Glória a Deus. Ela não tem preguiça, conforme diz aqui. Amém? Levanta seus filhos e lhes chama ditosa. Seu marido louva, dizendo, olha, o seu marido louva. Todo marido que tem uma mulher virtuosa, ele louva a Deus por essa mulher. Amém? Olha só o que diz o marido dessa mulher virtuosa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu de todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dar-lhe o fruto das suas mãos, e de público o louvarão as suas obras. Amém? Essa é a mulher, é a esposa que Jesus Cristo espera de mim e de você. Amém? Que nós venhamos ser mulheres virtuosas. Mas para você que é esposo, não pense que é só mulher, não. O nosso Deus espera de você também, marido, que você venha tratar a sua esposa como a noiva de Cristo, como Cristo trata as mulheres. Amém? Essa é a união que Jesus Cristo, nosso Deus, espera de um casal. Amém? Glória a Deus. No mesmo jeito que a esposa está fazendo a parte dela de cuidar da família, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ajudar o marido no dia a dia, nas rendas diárias, e ainda está com a sua lamparina acesa para agradar o seu marido, para que ele não venha, sabe, ter brechas abertas para olhar para os lanjares que o diabo vai oferecer. O marido também tem que ser carinhoso, alcançar e agradar a sua esposa, ajudar nas tarefas diárias. Esse é o casamento, essa é a união que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, espera de um casal. Amém? Mais adiante, mais uma vez eu vou ler isso aqui, em outro versículo da Bíblia, só para vocês verem que não é apenas lá no Primeiro Testamento que fala isso, mas no Segundo Testamento fala novamente em Efésios, capítulo 5, do versículo 31, capítulo 5, 31 a 33. Capítulo 5, 31 a 33, diz assim: Eis porque deixarás o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Então, que você venha aprender no dia de hoje que uma verdadeira união, você precisa sair da casa dos seus pais e verdadeiramente querer constituir uma família com essa pessoa que você escolheu para sua vida. Mais adiante, aqui em Colossenses, tem uns aprendizados que eu não posso deixar de falar. Eu separei, vai ficar um pouco longo, né? Já está um pouquinho longo esse vídeo, mas são aprendizados que vale a pena ficar até o final. Se você realmente quer alcançar sabedoria no seu casamento, quer realmente triunfar com prosperidade e alegria no seu casamento, fica comigo até o final. Já estou quase acabando, amém? São ensinamentos maravilhosos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina. Lá em Colossenses, capítulo 3, do 13 ao 14, capítulo 3, versículo 13 ao 14, nos ensina algo muito importante que eu vou ler agora para vocês. A partir do versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, muitas mulheres, muitos casais não querem, sabe, liberar perdão, liberar amor. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui em Colossenses capítulo 3, que fala sobre a união, que fala sobre casamento. Amém? Glória a Deus, que nós precisamos aprender a liberar perdão para o nosso marido, a liberar perdão para a nossa esposa. Porque como eu já disse no começo do vídeo, são a união de duas pessoas que tiveram duas culturas completamente diferentes. Então, quando você resolve ter uma união com uma pessoa, você precisa entender que são duas pessoas diferentes que estão lutando para que esse casamento dê certo. Amém? Glória a Deus. E para que dê certo, precisa o quê? Ter essa união com Jesus também. Mais adiante, diz assim no versículo 24 do mesmo capítulo 3 de Colossenses: esposas, sede submissas aos seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Ou seja, aqui é um círculo. A união não é uma aliança, a aliança é um círculo. Então, aqui é um círculo de uma família. Pai, mãe, filhos. Amém? O que o Senhor ensina? Que para que uma união dê certo, para que uma família seja abençoada, seja alegre, seja feliz e viva as abundâncias de Jesus Cristo na vida deles, eles têm que saber liberar perdão um para os outros, que tem que ter o que? Respeito do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos pais para o filho e do filho para os pais. Amém? Glória a Deus. E mais adiante ensina mais o que sobre o relacionamento. No versículo 25 diz assim: a Cristo Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, esse pedaço desse parágrafo, isso aqui serve para o dia a dia também, não apenas para o casamento, né? Ou seja, se você é injusto com o seu marido, se você é injusta com o seu filho, se você é injusta com a sua esposa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando o que aqui? Que você também colherá injustiça. E aqui está dizendo, e não há acepção de pessoas. Isso serve para o dia a dia, serve para o dia do trabalho, serve dentro do nosso lar, serve, sabe, no nosso ambiente de serviço, nosso ambiente familiar. Então, que nós venhamos entender que tudo que a gente planta, nós colhemos. Amém? Glória a Deus. Quase terminando, vamos lá para Efésios, que tem um ensinamento maravilhoso também sobre casamento, sobre união. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 5 a 7, diz assim: sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que nós entendemos aqui, o que nós aprendemos aqui? Não podemos ser desobedientes às escrituras sagradas, às leis de Deus. Você aceitando ou não, existem leis. A nossa escritura sagrada são as leis do nosso Pai. Não é a lei do mundo. Você precisa, para você ter uma bênção, ter um casamento abençoado, você precisa entender e decidir o que você vai seguir. As bênçãos do seu Deus,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você ter um casamento abençoado, uma vida próspera e abundante, ou você vai seguir as leis do mundo e ter uma vida detestável, ter uma vida, sabe, de infelicidade. Amém? Glória a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 13, vamos ler rapidinho, já acabando, já estou acabando. Amém? Versículo 13 de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Para você que tá passando, se o seu marido tá te traindo, ou sua esposa tá te traindo, aqui vem a resposta de Deus para esse adultério. Deus julgará os adúlteros e os impuros. Porque diante a visão de Deus, diante os mandamentos de Deus, a partir do momento que nós temos uma união, é que nem eu li no começo da live, amém? Sobre o contrato de exclusividade, sobre o que significa casamento. No final tá falando o quê? Que é um contrato de exclusividade. Você tem que ser exclusivo, único para seu marido, e seu marido único para você. Amém? E aquele que quebrar esse mandamento, aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 4, vou repetir, tá falando assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, ou seja, sem traições. Amém? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Glória a Deus. E para terminar, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 19, não, minto, capítulo 13, a partir do versículo 4. Vamos aprender o que é o amor? Porque numa união precisa ter amor. Mas não adianta eu falar apenas que tem que ter amor se você não sabe o que é o exemplo, né? O que significa amor. Então, conforme a palavra das Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou ler para você o que significa amor. Em 1 Coríntios, capítulo 3. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, o amor jamais acaba. Amém? Glória a Deus. É o que está falando o quê? As Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Se você não sabe o que é amor, isso é amor. Amor não tem ciúmes. Amor ajuda. Amor não tem inveja. Amém? Glória a Deus. E para encerrar essa live e terminar, vamos para Mateus. Mateus, capítulo 19. Capítulo 19 de Mateus, versículo 6. Diz assim para encerrar essa live. Amém? Glória a Deus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicando-lhe, diz o Senhor Jesus Cristo: porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher,
não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, o que Deus está concluindo aqui, que o que Deus uniu, que o homem não venha separar. Amém? Glória a Deus. Eu creio que é um grande ensinamento essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, né? Eu, como solteiro, estou aprendendo para ter sucesso no meu futuro casamento, e que você, como solteiro, também venha aprender para ter sucesso no seu futuro casamento. E para você que já tem um casamento, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha te encher de sabedoria divina, para que você venha viver o bom, o perfeito e agradáveis sonhos de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua união. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que Deus falou comigo, falou com vocês. Eu te peço mais uma vez, compartilhe essa live, deixa o seu joinha, tá aqui embaixo. Compartilhe essa live para que mais casamentos venham ser abençoados pelas mãos do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado por mais uma companhia. E até a próxima live. Deus abençoe. Um grande beijão no coração. Compartilha, deixa seu joinha para que o nome do Senhor venha a ser honrado, glorificado e exaltado sobre as nações. Amém.